Alô você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast com direção de Roberto Tardim e produção de Kailane Monteiro. Você está no Telegravando. Aqui é um bate-papo, uma conversa informal. Eu e o professor e coordenador do curso técnico de telecomunicações, o Wilton do Nascimento. Quem está apresentando, Marcos Chagas. Wilton, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Pergunta que não quer calar. Você está nervoso? Não. Não. Engraçado, mas eu estou. Você acredita? É a estreia. Você acredita que é a estreia? A gente está aqui nessa conversa informal, mas eu estou aqui apreensivo. Eu dei um branco, acho que eu não sei o que perguntar. Nós já gastamos tanto hoje, né? Pois é. Mas enfim. Vamos às perguntas. Vamos às perguntas. O que você espera aí da nossa 29ª feira, 29ª Semana do Saber Fazer Saber? Qual é a sua expectativa? Bom, boa noite a todos, né, que estão acompanhando. O professor Marcos aí que está comandando o nosso podcast. O Roberto Tardim está na direção. A Kailane Monteiro que está na produção. Né, ao nosso coordenador adjunto do curso técnico, professor Slavs, que está na nossa audiência aqui no nosso estúdio. Em loco, né? Tô com boas expectativas aí para semana 29ª Semana do Saber Fazer Saber, aqui no Instituto Federal Fluminense, Campo Centro, né, com os projetos aí da área de telecomunicações, né, vendo, né, professores e alunos desenvolvendo suas atividades, né, propondo melhorias em projetos que já foram apresentados e desenvolvimento de projetos novos. Então acredito que quem visitar a semana, né, a área de telecomunicações na Semana do Saber, né, desta temporada, né, vai ter muita surpresa positiva na área. Uma das questões assim levantadas é quanto à permanência do aluno em sala de aula. Mudando um pouco o nosso desafio, né, aqui, que nós enfrentamos no dia a dia em sala de aula, é a permanência do aluno na escola. E um dos fatores que nos preocupa, nós professores, é a questão da evasão. Você tem alguma ideia do que podemos fazer, motivar o aluno, fazer alguma chamada, algo que possa atrair o aluno de novo para a sala de aula? Isso eu estou falando, Wilton, não é só na questão do técnico, da área técnico-tecnológica, não. Estou falando como um todo também. Assim, de pesquisas, fora escolas particulares, mas as escolas estaduais, municipais, as escolas públicas, né, vamos dizer assim, elas estão tendo estão notando uma evasão quanto em sala de aula. Isso está sendo preocupante, está gerando uma preocupação. O que podemos fazer? Seria uma opinião sua diante disso? Esse é um ponto que precisa ser investigado profundamente, né, porque a gente está passando por uma situação de você ter maior facilidade em ter acesso a conteúdos, a informação, ao mesmo tempo que você está notando uma diminuição na presença efetiva e na atenção dos alunos, né, nas escolas, né? E aí não dá para chutar, tirar da cabeça algum dado, alguma informação. Isso precisaria ter uma pesquisa. Acredito que alguns cursos, algumas instituições, né, de nível superior já estejam, né, se debruçando nesses dados aí para buscar respostas, né? Mas é um fator interessante que a gente precisa analisar. Hoje, a facilidade de você obter determinadas informações não significa que você obtenha as melhores informações. Muitos alunos acabam não prestando atenção, né, nas atividades presenciais
com os professores, porque entende que consegue correr atrás através de outras plataformas. E às vezes você pega, vou botar aqui uma videoaula que pode ser muito boa, mas às vezes você pode encontrar uma determinada videoaula que não aborda todos os saberes que você teria abordado dentro da sala de aula. Mas isso aí a gente precisaria, né, para afirmar o que está causando esse fenômeno e propor melhorias e soluções, precisa de uma pesquisa, né, no âmbito educacional para a gente obter essas respostas. Vamos lá, eu vou um pouco direto na veia, mas vamos a uma conversa. Já que aqui é um batendo prato, né, com o coordenador, né? Mas vamos lá, vou fazer uma pergunta para você. E já aconteceu como experiência, né? Porque além de coordenador, você também é professor. E eu gostaria de saber o seguinte: já aconteceu algum caso que você achou estranho na sua vida como da parte docente? Eu quero saber, assim, alguma coisa que chamou a atenção, você ministrando uma aula e de repente, um caso, pode ser cômico, alguma coisa que tenha, assim, marcado a sua carreira como professor. Alguma coisa te passa pela cabeça? Pode ser sério, pode ser alguma coisa cômica também. Então, assim, o que me vem à cabeça, assim, a lembrança é um aluno, né, que questionou uma reprovação por falta, né, e aí alegou que estava presente nas aulas, mas eu chamei para conferir a lista de assinatura de todas as aulas. A gente foi conferindo e realmente faltava assinaturas. E faltava assinaturas suficientes para que fosse reprovado. Então, assim, é até importante, né, a gente fazer esse registro aí de frequência dos alunos, porque uma situação dessa pode acontecer, caso, né? O aluno querer bancar o esperto, né? A gente já está ficando meio sem cabelo, ou seja, né? Tanto, a memória pode estar acompanhando essa queda. De tanto que a gente tenta acompanhar e quando vai ver, o aluno está importante ali tentando marcar a presença dele, mas ele está ali nos registros. Então, pessoal, vale a pena essa observação. Às vezes o aluno quer questionar, né, o posicionamento dele, de que está sendo aprovado, e, pessoal, falta reprova. Você não está em sala de aula. Veja bem, não é o professor que lança a falta para você, não. É você que às vezes não frequenta. Não frequenta a aula, então você está fora. Mas, enfim, vamos lá, uma última pergunta que eu vou fazer para você, depende, para não estender muito o nosso papo aqui, mas é de uma maneira bem discreta. Mas o que você acha que a escola pode ofertar aí? Eu sei que a escola tem vários projetos, né, para motivar o aluno a permanência dele em sala de aula. Você acha que essa questão da bolsa permanência, né? Tem bolsa permanência, tem as bolsas de pesquisa que eu conheço de experiência própria, aluno que ele já viveu de bolsa daqui da escola. Sim. Nós estamos falando do Instituto Federal Fluminense, assim, que dá esse espaço, dá essa ajuda de custo para o aluno. E eu gostaria de saber se você acha que isso é válido para que o aluno possa manter sua conduta, sua permanência em sala de aula. Será que isso ajuda? Será que poderia ser feito um outro processo? Essa questão assim da bolsa. Eu não estou falando da questão do custo em si. Eu sei que é custo, né? Isso os cofres públicos, na realidade, gastam, né, com essa permanência. Eu estou dizendo que isso é válido como ferramenta para manter o aluno em sala de aula? Eu encaro como custo quando você não tem a progressão do aluno e ele acaba não concluindo, né, o curso. Agora, aquele que faz bom uso, né, da bolsa,
né, eu encaro mais como um investimento, né? Como você falou, a gente já teve casos de aluno aí que sobrevivia com o valor da bolsa, que não é Exatamente. um valor considerável, não é um valor alto, mas, né, aos pouquinhos foi conseguindo, né, avançando nos seus estudos, né. Isso aí depende da característica da bolsa. Tem bolsa que o aluno recebe, né, relacionada à frequência dele, por ele ter uma baixa renda, faz toda a análise, né, socioeconômica da Socioeconômico. situação dele, familiar, inclusive, né. E tem outras bolsas que são alinhadas à pesquisa, à participação, a desenvolvimento acadêmico, né, com orientação de professores em determinados projetos. Então, a gente precisa ter uma análise maior, né, de que tipo de bolsa a gente vai estar abordando. As socioeconômicas, elas são extremamente necessárias para tentar reduzir a evasão escolar, né. A gente tem atualmente aí, por exemplo, né, para os alunos de ensino médio aí, né, você tem a presença desse programa Pé de Meia do governo, que é justamente para tentar fazer com que o aluno possa focar no seu estudo, por mais que o valor não seja alto, né, mas é talvez aquela condição que vai fazer com que ele opte por continuar os estudos dele a ter que trabalhar se sujeitando a um salário mais baixo, porque não tem qualificação, né, a trabalhar de qualquer jeito, de qualquer coisa. Então, acho que é importante a gente ter um prisma diferente na análise, né, da situação, principalmente das bolsas socioeconômicas. Olha, eu gostaria de perguntar a você, eu tenho N's e N's perguntas aqui na minha cabeça, que envolve a parte administrativa. Engraçado, né? Nós somos colegas de trabalho, né? Trabalhamos no mesmo local e às vezes só mesmo com essa conversa num podcast a gente foca esses assuntos que são extremamente importantes e relevantes. E às vezes a gente nem conversa, né? Porque a gente passa às vezes pelo corredor, só fala de trabalho e tal, mas coisas realmente necessárias. Eu tenho tantas perguntas voltadas para a área administrativa, área educacional, área de televisão. Tem tanta coisa na minha cabeça aqui, mas nós vamos ter um espaço a mais. Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez. Hoje você foi, né, o cabo de guerra aqui, né? É a segunda entrevista, banco de perguntas que eu faço com Participação. você. Segunda participação sua hoje, né? Mas quero agradecer mais uma vez a sua participação. Pessoal, eu que agradeço aí a poder estar participando desse projeto, né? Ver o desenvolvimento, né, de um projeto que nasceu há feiras atrás, né, com uma ideia de transmissão de isso rádio. será focado aqui, hein? Né? Nós vamos bater papo, bater prato sobre isso. Vamos, ok? Vamos conversar abertamente aí sobre isso para poder mostrar às pessoas como que é a evolução tecnológica e como a gente está trabalhando, né, para chegar e atender essas evoluções aí e apresentar para os alunos. É importante. Perfeito. Pessoal, agradeço a participação, a nossa conversa aqui, a audiência de vocês. Nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram e no YouTube, o nosso Telegravando. Um grande abraço e fiquem com Deus.